it up like a Tonka. Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um estudo e hoje vamos falar sobre Jean-Yves de Crolles, mais conhecido como de Crolles, um teórico muito conhecido aí na educação que trabalhava juntamente com Maria Montessori. Quem foi de Crolles? De Crolles nasceu na Bélgica em 23 de julho de 1871 e faleceu em 12 de setembro de 1932. De Crolles também, ele foi médico, foi psicólogo e pedagogo. Juntamente com Maria Montessori, trabalhou com crianças com deficiências mentais. De Crolles defendia uma ideia de que as crianças aprendem o mundo com base no todo, com uma visão do todo. Então, De Crolles defendia bastante, aí que vocês vão ver nos estudos de De Crolles, que ele defende que a criança trabalhando aí com base na visão do todo, com os animais, natureza, e sala de aulas com materiais concretos, como é o caso de Maria Montessori aí, que trabalhava muito o método profissional dela aí, método que ela adequou às crianças com deficiências, métodos de encaixe, que nós temos aí muitas escolas montessorianas aí, né, que trabalham esse método. Então, De Crolles trabalhava a linha de pensamento com Maria Montessori. E De Crolles também defendia muito trabalhar em sala de aula com os recursos que as crianças tinham do seu cotidiano. O cotidiano podia ser tampinhas de garrafas, podia ser ali a panela que a mãe levava ao fogo para fazer a comida, trabalhando isso de forma que a criança assimilasse ali que aquele material é familiar, que é do seu cotidiano, que ela manuseia ali no dia a dia, certo? De Crolles também era defensor das ideias e também influenciaram muito aí com as ideias de Rousseau, de Herbert, de Froebel e também de Pestalozzi, certo? Então usava a linha de pensamento aí das suas principais influências, eram esses teóricos que eu acabei de citar. Suas atividades profissionais aí foi voltada sempre para a vida, a humanidade e as crianças. Vida, humanidade e as crianças, principais aí crianças com deficiências mentais, certo? Então, De Crolles criticava a supervalorização do trabalho intelectual e da expressão verbal, a escola tradicional, que engorda fisicamente e entorpece mentalmente. Engorda fisicamente com bastante atividade de escrita, bastante atividade acumulativa ali, mas entorpece mentalmente, quer dizer, não assimila o que está sendo ensinado. Então, por isso que ele critica aí a supervalorização do trabalho intelectual e da expressão verbal, certo? E Vem aqui agora falar sobre o que ele acreditava. Qual o método que De Crolles acreditava? O método ideal visual. Então, o ido visual é o palpar, é o pegar. Vai fazer um trabalho com a criança, vai fazer um ditado, vai mostrar e vai fazer um ditado da caneta. Mostra para ela pegar o objeto ou traz um desenho, a figura da caneta para a sala de aula, certo? Então, ideia visual. Este método acreditava na ideia de juntar a ortografia e o desenho. Ortografia e desenho são imagens que levam uma ideia à letra, ou elas juntas formam a ortografia, certo? E nós temos, então, aí os princípios de De Crolles, que são escola para a vida e pela vida. Então, escola para a vida e pela vida. Depois vamos falar sobre isso. Individualização, trabalho de acordo com os interesses e habilidades de cada indivíduo, certo? Liberdade, respeito à autonomia dos alunos. Então, o aluno tem a liberdade, tem o respeito e tem também sua autonomia para poder fazer aquilo que gosta e que é do seu interesse. Busca dos ideais educativos da escola. Da disciplina rígida. Então, oposição da disciplina rígida. Organização do ambiente escolar, como Montessori também, que mais na frente a gente vai ver isso, ou em outros vídeos, Montessori também tinha essa organização do ambiente escolar. Ela desestruturou a escola para reestruturar a escola. A escola antes era com prateleiras da altura dos professores, Montessori reestruturou com prateleiras da altura dos alunos. Ela nunca falava com o aluno mais alta que o aluno, sempre a nível do aluno. Esse daqui também, De Crolles também era um defensor do que a organização do ambiente traz aprendizagem. Realmente, se não tiver um ambiente adequado, vai ter também as suas defasagens também, né? Tomar como base a observação da natureza, dos animais. Então, De Crolles defendia muito isso das aulas, as aulas que você leva o aluno para o campo, você leva o aluno para o jardim, para conhecer ali, familiarizar com o que está sendo estudado, certo? Então, os princípios de De Crolles e tomar como base a observação da natureza. E nós temos a sala de aula organizada a nível dos estudantes. Os estudantes precisam ter acesso à biblioteca, aos livros da biblioteca, ter acesso aos jogos de encaixes, os jogos de amarelinha, também os murais para colocar suas produções. Tudo isso defendia aí
de Crowley. Então, as brincadeiras, olha só, a brincadeira estimula a curiosidade e este leva ao aprendizado. Então, ao aprendizado, a brincadeira durante o tempo ali que você está brincando com a criança. Você está estimulando ao aprendizado, não é uma mera brincadeira por brincar, e sim para estimular o aprendizado. Através do lúdico, é certamente mais prazeroso para a criança e também eficaz. Então, se você planeja uma brincadeira e você trabalha com a criança essa brincadeira de maneira lúdica e que vai trazer para a criança aí um prazer, ela vai ser mais eficaz para o aprendizado dessa criança. Então, nós temos aqui as contribuições educacionais de de Crowley são globalização, método e do visual. A ideia está ligada à percepção visual. Então, nós temos aqui quatro estágios aí apontados por de Crowley. Primeira, iniciação. A iniciação, frases e palavras são aprendidas através de caixas com nomes e objetos, como eu disse dessa caneta. Vai trabalhar um ditado aí para a criança? Leva para a sala de aula o objeto, leva para a sala de aula o desenho do objeto, porque nem sempre a criança vai assimilar, como era na escola tradicional, o ditado lá, ditava caneta, escreva aí a palavra caneta, mas antes de ter trabalhado com essa criança, realmente, o que era caneta, o que significava caneta, né? Como hoje em dia a gente trabalha muito aí com as crianças, principalmente na fase da alfabetização, da educação infantil, a fase da alfabetização, a gente trabalha muito os contos, né? Trabalha um conto, leva aquela caixa toda linda lá de personagens do conto, fatos que vai acontecer naquele conto, e a gente leva essas estratégias para a sala de aula. Então, os quatro estágios que são apontados por de Crowley é isso: iniciação, frases e palavras aprendidas através de caixas com nomes e objetos. Em sala de aula a gente pode também classificar as caixas. Aqui tem a caixa do alfabeto, aqui tem a caixa de lápis, aqui tem a caixa aqui de borrachas, temos as caixas aqui com jogos de amarelinha. Então, isso é também através das caixas com os nomes aí para classificação dos objetos. Verificação. O que é a verificação e a expressão para de Crowley? Através dos jogos, palavras e frases aprendidas anteriormente e são reconhecidas, certo? Então, como eu disse, trabalhou com a criança o conto. Você já levou para a sala de aula ali uma bagagem para a criança, já fez a leitura daquele conto, já levou os personagens, onde que acontece aquela história na floresta, em que lugar, você já levou ali um vasto conhecimento para a criança. Então, vem agora a verificação e a expressão, que é através dos jogos de palavras, frases aprendidas anteriormente e reconhecida. Você já trabalhou também aí o conto, você pode levar as palavras aí, recortadas as frases, as sílabas, dependendo aí do nível do seu aluno. Então, isso tudo aí é a verificação e a expressão. 3 agora, a fase de desenvolvimento. Olha, a fase de desenvolvimento são novas frases que são constituídas ou construídas com as palavras que foram aprendidas anteriormente. Então, essa fase do desenvolvimento é aquela fase que você já fez o conto, já contou a história para a criança aí, então já teve a fase ali da roda do conto, já teve também ali o desenvolvimento ali de quais personagens participam do conto, onde que aconteceu o conto, qual o título do livro, já teve tudo isso. E agora vem para a fase do desenvolvimento, são as novas frases que são construídas com as palavras que já foram aprendidas. Trabalhou aí o conto, trabalhou tudo, as frases, trabalhou aí o reconto oral, agora vem construir o desenvolvimento, que agora a criança já tem como construir aí no processo aí que ele já tem de aprendizagem, né? Então, agora vamos para a quarta. A quarta aqui, composição. O que é composição? Conhecimento de palavras e frases e objetos que já foram aprendidos aí. Então, composição. Vai compor agora essa bagagem para a criança, porque já teve aí vasta palavras, já teve um banco de palavras aí, agora vai ter a composição, que é o conhecimento de palavras e objetos. Isso se dá aí, continuando aí, de Crowley continua sendo referência na Bélgica, conhecido no centro de interesse aí. De Crowley também distingue 3 tipos de exercício que vocês podem estar fazendo aí. Quais são? Primeiro, o exercício de observação, contato direto com o objeto usado e os sentidos. Então, contato direto. Vai trabalhar o conto aí com a criança, Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, vai trabalhar lá os personagens, vai trabalhar a escrita e tudo. Vai trabalhar agora o exercício de observação, onde que começou a história, onde terminou, quais são os personagens da história. E o contato direto com o objeto usando o sentido. Então, dedoche, fantoche. Por isso que a gente trabalha muito essa parte lúdica aí na educação infantil e séries iniciais, né? Então, exercício de observação é o primeiro, contato direto com os objetos usando os sentidos. 2, exercício de associação, que se divide em 4 grupos. O exercício da associação, ele se divide em 4 grupos. Olha, representação no espaço, associação no tempo, associação com a tecnologia, exercício aleatórios. Então, representação do espaço. Inclui atividades relacionadas à comunicação, às ideias transmitidas por escrita, trabalhos manuais e leitura. A leitura,
os alunos trabalhando aí de forma a manusear o livro, ver quais personagens, eles fazer leitura oral e depois partir para a escrita. Atualmente, são inúmeras as contribuições de De Crowley e que conservamos e praticamos. Nós atuamos bastante nessa visão e nessa teoria de De Crowley, né? Nós temos também aí, é necessário que seja realmente a expressão de seu pensamento. Em vez de ser uma simples cópia, será a representação dos seus pensamentos, certo? Por meio do quê? Por meio natural e verdadeiro. E o material, ele é intuitivo, capaz de estimular as forças escondidas da criança, certo? Então, ficando por aqui com essas descobertas de De Crowley. Um grande beijo e até o próximo.